Com o Brasil repercutindo a inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro, iniciamos o Jornal Brasil News com um editorial, um texto, escrito pelo conhecido, renomado professor Stephen Kenneth, consultor de empresas, conferencista brasileiro, mestre em administração de empresas da Harvard Business School e bacharel em contabilidade pela Universidade de São Paulo, colunista da Veja por muitos anos, é um cara muito conhecido, gente, respeitado. E ele diz o seguinte sobre o fim temporal da era Jair Bolsonaro como político elegível, pelo menos por 8 anos. Ele escreveu e publicou: ninguém compreendeu a figura de Jair Bolsonaro. É alarmante como diversos segmentos da sociedade brasileira, especialmente a direita, a classe média, 52% de mulheres que o elegeram, 52% dos homens que votaram Bolsonaro e os eleitores do Nordeste que votaram contra, além da própria esquerda, tiveram tanta dificuldade em compreender a figura política de Jair Bolsonaro. Primeiro, a direita brasileira, historicamente preocupada com questões de eficiência, estabilidade jurídica e redução de impostos, nunca se esforçou para eleger um único governo. A direita, ingenuamente, acreditou por mais de 20 anos que o PSDB, Partido Socialista Brasileiro, liderado por uma figura que introduziu o marxismo na maior universidade brasileira, os representaria. O termo democrático no PSDB apenas significa que o partido opta por chegar ao poder através de mecanismos democráticos e não mais revolucionários, mesmo que tal processo pudesse levar 30 anos. Em nenhum momento prometeram manter essa democracia uma vez no poder, como está em curso agora. Paradoxalmente, a esquerda também necessitava de Bolsonaro, visto que ela não poderia realizar cortes de gastos, desestatizações e limitar o aumento da dívida do governo sem ser politicamente prejudicada. Deixa para Bolsonaro fazer isso. Este padrão já foi observado na Inglaterra, onde os conservadores frequentemente fazem reformas impopulares, como cortar custos e dívidas, e aí perdem as eleições subsequentes, mas entregando aos outros um governo estável. No contexto brasileiro, o funcionalismo público e as dívidas previdenciárias se tornaram uma carga insustentável para o orçamento do país, gerando competição entre os próprios setores governamentais pelos poucos recursos disponíveis. Por que não deixaram para o Bolsonaro o jogo sujo? Por que não deixar para Bolsonaro o jogo sujo e ingrato de ser o redutor de custos e dívidas, então, despedindo gente, eliminando cargos e benesses? Bolsonaro foi o primeiro presidente a reconhecer que o Brasil está tecnicamente falido, que a Previdência está insolvente, que o Estado está gastando demais e mal, como o caso dos 37 ministérios que estamos vendo agora. Obviamente, Bolsonaro foi duramente criticado e odiado por todos que seriam afetados, e eram muitos. Mas teve que enfrentar discórdia, inclusive de conservadores e liberais, por não ser uma figura perfeita, sem vícios e defeitos, imaculada, não era. Só que perfeito ninguém é. Reduzir custos é tarefa dura, desagradável. Fazer acordos e reduzir somente a metade, isso não funciona. A perda de Bolsonaro nas eleições, dizem alguns, foi por culpa própria. Ele deu muitos tiros no pé, não escolheu suas batalhas, topou todas, não divulgou seus feitos e conquistas. De fato, mas foram justamente aqueles que seriam os mais beneficiados que deram as costas e nunca o defenderam das gafes que cometia. Poucos foram à sua defesa, argumentando, não foi bem assim, tiraram a frase do seu contexto, como a esquerda faz com muita eficiência. Não há provas, por exemplo. Bolsonaro, sendo um militar e não sendo um político, embora tivesse estado na Câmara por 28 anos, pecava falando sendo franco demais, articulando o que pensa de verdade ou o que o povo sentia. Agora teremos muita dificuldade em ver um outro presidente comprometido com a redução de despesas e austeridade fiscal. Quem da direita vai se atrever a competir? Foi eleito com recursos próprios, sem apoio partidário e sem fazer acordos políticos custosos e ineficientes. Um partido de um homem só. Mesmo com as severas críticas desde o primeiro dia de governo, com sua personalidade incisiva e muitas vezes polêmica, Bolsonaro abordou questões que poucos antes dele se atreveram a tocar. E ninguém saiu noticiando conquistas importantes que terão resultados a longo prazo, como os bancos comunitários, hipotecas para empreendedores, a lei da liberdade econômica, a não ser alguns gatos pingados. Bolsonaro está longe de ser um político perfeito, mas é importante ponderar que a perfeição raramente é encontrada na política. Por isso não entendo o ódio das 52% das mulheres brasileiras com relação a Bolsonaro, que estava lutando pelo futuro delas e de seus netos, quando a oposição claramente está preocupada com si. Bolsonaro foi o primeiro presidente com coragem de dizer não. Algo inexistente num país de acordos e benesses, de compra de votos para dizerem sim.
Seu estilo direto e por vezes controverso foi visto como inapropriado por muitos, especialmente as mulheres que o derrotaram, dando 52% de seus votos ao mais simpático Lula. Só que os desafios que o Brasil enfrenta não podem ser superados com discursos, paz e amor. Não temos mais recursos financeiros para agradar todo mundo. Durante seu mandato, a corrupção foi reduzida em 95%, cumprindo a sua promessa eleitoral. Mesmo assim, todos que votaram contra Bolsonaro concentraram-se nas alegações menores, como as relacionadas às rachadinhas passadas e de pequena monta contra os bilhões do Porto em Cuba e dezenas de outros casos. Ainda assim, liberais e conservadores mantiveram uma postura reservada e até contrária em relação a Bolsonaro, preferindo uma Simone Tebet como sucessora e lutando pela sua eleição como uma terceira via. Muitos pareciam preferir uma figura mais polida, com um discurso mais elegante, ainda que essas qualidades não necessariamente se traduzissem em ações eficazes. Em retrospecto, Bolsonaro foi uma figura política que rompeu com muitos padrões estabelecidos, o que desencadeou reações diversas e intensas, enquanto alguns celebraram sua postura assertiva e foco na redução de gastos. A maioria, então, lamentava suas falhas e o estilo confrontador. Independentemente, é inegável que a presença de Bolsonaro na presidência representou um período distinto na história política brasileira. Portanto, é fundamental analisar o legado de Bolsonaro com uma lente equilibrada, ponderando suas realizações e fracassos de forma justa, que não vi ninguém fazer. A expectativa de que teremos novamente no Brasil um presidente que se comprometa com a redução de despesas, que seja eleito sem apoio partidário e sem acordos políticos, parece pouco provável. Bolsonaro foi uma figura única, com todas as suas falhas e acertos, em um momento único da história política brasileira. O Brasil do progresso sentirá a sua falta. Esse foi o texto, então, do Canitz, tem um profundo conhecimento da política, da economia nacional, da história do Brasil. Você concorda com essas palavras ditas por esse famoso ex-colunista por muitos anos da revista Veja?